Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para conversar sobre a escrita, esse momento aí que a gente está passando. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, que é a questão do texto. Olha lá o Rafael, o texto nas artes plásticas, com Rafael Vogt de Maia Rosa, crítico, professor, artista, pensador. Esperando o Rafael pedir para entrar. Estamos lá. Oi, Rafael. Olá, Paula. Tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Sim. Alguns anos aí? Faz bastante tempo, né? Eu acho que a gente se falou pela última vez na universidade mesmo, não? Na USP? É, uns 20 anos, né? Nada É, demais. mas foi numa situação bem legal. Eu me lembro cada vez mais saudoso da universidade, sabe? Um lugar Uhum. assim onde eu tô revendo muita gente agora, né? Assim, né? Porque ficou uma geração que ficou num iCloud, assim, né? E as pessoas vão começando a aparecer com seus trabalhos, né, com as suas reflexões. E eu me lembro sempre de você muito presente nessa... Era na história, né? Você estudava na história, não é? Eu estudava na História e no jornalismo. Eu fazia jornalismo na PUC, Isso, História na USP, né? E você estava lá na Letras, né? isso. Aí a gente tinha essa... A Fefeleste mesmo, que eu acho que era um lugar de humanidades, né? Literalmente. Sim. Ficou em nós, né? Vamos lá conversar um pouco sobre tudo isso Vamos. que está permeado em nós. Então, eu quero falar um pouco com você como ponto de partida, né? Essa Sim. questão do texto nas artes plásticas, porque você, enfim, você transita em vários âmbitos aí, né? Mas eu queria começar conversando um pouco sobre a questão do texto nas artes plásticas, né? Eu Hum. coloquei como proposição a questão da crítica, mas a crítica como esse texto que vem depois, né, da obra. E tem um outro texto que também vem depois da obra, mas enfim, para o público vem um pouco junto, que é catálogo, que é legenda. Queria que você falasse um pouco sobre esses universos aí do texto em relação à obra de arte. Eu acho que essa é uma relação que ela se modificou muito nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas. E modificou a tal ponto dos papéis, às vezes, serem realmente invertidos, né? Ontem, numa apresentação da outra live que você fez sobre teatro, Uhum. teatro colonial, Na colônia. Uhum. é, você se referiu à ideia de teatralidade como todos os elementos que não são o texto Uhum. dramatúrgico. E essa é uma ideia que no mundo do teatro é muito palpável, assim, é muito objetiva. Mas no âmbito das artes plásticas, não, porque a teatralidade acabou virando, em muitos casos, o único elemento operacional, narrativo, que faz sentido mesmo dentro do âmbito da linguagem. Então, se Uhum. você vai para Inhotim hoje, os textos e a teatralidade que eles implicam em relação à instalação é talvez mais palpável em termos do entendimento da proposta do artista, da obra, do que a obra em si. Então, você fala a legenda, é uma coisa super importante. A legenda, hoje em dia, ela, numa Bienal de Veneza, numa exposição que nem a Documenta, onde esses elementos são... As proposições não são obras, são proposições, elas dependem do texto. Elas são o texto. A rigor, elas são o texto. A gente se frustra porque muitos trabalhos não são nada, de fato. Não são nada, são coisas que você vê na rua, na televisão, muito frequentemente, no supermercado. Não são específicos do mundo da arte, não são obra. Então, essa discussão que você está colocando, se vem antes ou depois, é a discussão que a gente tem que ter agora um pouco, porque a gente não tem mais acesso direto às obras, pelo menos durante a Uhum. quarentena. O acesso que a gente tem é um acesso textual.
São Porque não tem conceitos que materialidade. não tem materialidade, mas não tem experiência. Esse que é o principal. Não tem experiência física e sensorial com a obra. O artista também está limitado. O marchand está muito mais, né? Porque o marchand agora ele vai ter que vender uma coisa que ele também não pode nem mostrar. A não ser que ele mostre na internet. Mas mostrar um trabalho conceitual do Barrio, por exemplo, do Arthur Barrio, no Instagram, precisa, né, precisa da equipe da Regina Duarte, mas muita gente, porque é complexo. É uma obra que tem um encadeamento. Ele é um bom exemplo. Ele é um artista plástico, mas ele é um escritor. Eu entrevistei o Barrio uma época que eu trabalhei num site mexicano. Foi o primeiro site de cultura, o Eu Foco, que era na Berrine, aí o pessoal da Folha migrou da Folha para o Eu Foco, porque o salário era muito melhor. E naquele momento que a internet estava acontecendo, a gente achava que aquilo era o Vitor Ângelo, o Barcinski. Muita gente do jornalismo cultural estava trabalhando naquela mesma redação. E rolaram muitas entrevistas nessa época. Assim, sabe? Porque você pegava um artista que nem o Barrio mesmo, que já era um cara importante, ele estava fazendo uma exposição no Paço das Artes na ocasião, então você ia entrevistá-lo. Coisa muito direta e muito ligada ao texto, assim. E quando eu recebi as respostas dele, aquilo era uma obra literária. Ele fez previsões sobre a Barra da Tijuca, fez uma análise daquela queda das torres do Palace 1 e 2, né? Isso. Nossa. Fazendo analogias literárias mesmo do trabalho dele com eventos históricos. Eu falei, essa é uma potência do texto que realmente... O artista plástico sabe que ele não tem essa potência no trabalho dele. O desvio para o vermelho não... Ele tem um limite físico, que é a instalação do Cildo Meirelles. Ele lida com esses limites, né? São muitas referências e vai indo, né? Assim, é muito bom te ouvir, claro. Mas vamos só para colocar as pessoas um pouco mais dentro do que você está falando. Eu queria que você falasse um pouco do Arthur Barrio, quem ele é, um pouquinho, por que você está usando ele como exemplo, né? Sim. E depois que você explique um pouco melhor o que você começou dizendo, que no fundo a obra em si não é nada, que ela é muito mais o texto hoje do que ela mesma, né? Que dá pra gente ver no supermercado, porque as pessoas usam isso muito como atacando, né? As artes contemporâneas. Tipo, não é nada, meu filho faz, né? Essa coisa do senso comum. Queria que você falasse um pouco isso e explicar um pouco por que ele é um bom exemplo, o que tem na obra dele aí. Não, eu acho que essa questão que você colocou do meu filho faz é perfeita, porque é o seguinte, é claro que o seu filho pode fazer aquela instalação, derramar um pote de tinta souvenir vermelha no piso. Ele é capaz de fazer isso. Mas a explicação que o artista vai dar, a teoria que ele vai... a teatralidade que ele vai implicar nesse gesto, isso o seu filho não consegue fazer, porque isso é exatamente o que define a arte contemporânea hoje em dia. É uma autoconsciência exacerbada. É uma comunidade que não é uma comunidade feita só por artistas, é uma comunidade feita por artistas que não eram artistas até conhecerem curadores que não eram curadores e também começam a se reconhecer juntos como uma geração e se impõem. E isso é incrível no Brasil, porque o Brasil ele tem tem muitos bons artistas. Estou falando do ponto de vista técnico, estou falando do Barrio, e ele não é bem um brasileiro, mas ele nasceu em Portugal, mas ele é brasileiro no sentido que ele é um artista brasileiro. As operações que ele fez, as principais operações do trabalho dele ocorreram em Belo Horizonte, no Ribeirão da Arruda, onde ele fez uma performance que mudou a história da arte brasileira, né? O que ele fez? Então vamos pensar no que ele fez exatamente. Ele pegou pedaços de carne, eu não sei se era bovina ou suína, mas eram pedaços de carne, e enrolou isso em bandagens, em coisas um pouco do universo médico, né? E jogou isso no Ribeirão, num riacho próximo, nas imediações de Belo Horizonte. E isso foi na virada dos 60 para os 70, né, assim, num período muito crítico e violento, e particularmente violento, da ditadura militar. Ele, como artista, quer dizer, ele faz uma ação primeiro, né, que é essa ação de deliberadamente pegar essas trouxas de carne e jogar no rio.
Mas aí tem uma segunda etapa, e eu acho que essa é a etapa que faz o trabalho, é a etapa onde ele vai observar e registrar a polícia encontrando isso. O bombeiro, o corpo de bombeiro encontrando isso no rio. E tentando identificar que materialidade é aquela, de onde vem aquela carne, se aquilo, por exemplo, é desova de corpos, de pessoas. A implicação do trabalho de um momento para o outro é total. Então, o seu exemplo é bom, assim, eu acho que essa questão a criança faz, é claro, o artista almeja fazer o que a criança faz o tempo inteiro, é tudo que ele gostaria, ele faz o pós-doc dele para finalmente ter a liberdade de fazer o que a criança faz. Mas o teor crítico dessa ação, como que ela pode ressoar socialmente, como linguagem, a criança não tem essa perspectiva, né? Você está falando um pouco que a obra, ela é a obra e o discurso sobre a própria obra. As duas coisas a constituem. Só gostaria de dizer que o discurso nas artes plásticas ele é diferente do discurso na linguística. O discurso na linguística é alguma coisa que a gente estuda como um objeto teórico. A pragmática, né? A pragmática do Searle, do Austin, que é maravilhosa. Mas no âmbito das artes plásticas, esse discurso ele só se constitui como uma pragmática. Quer dizer, o barro ele existe por conta dessa ação do discursiva, porque o trabalho poderia ser muito bem uma receita, uma tira com as ações escritas. Mas tem a pragmática e tem o sentido que é dado nessa pragmática do gesto, né? O exemplo do Austin é muito bom, né? Porque é assim, é simples, né? O que você diz numa cerimônia de casamento, as palavras, elas não têm o mesmo sentido, mesmo que sejam as mesmas palavras ditas num bar ou num ambiente informal entre amigos. Elas têm um outro sentido porque a liturgia dela, a pragmática dela é diferente. E é isso que define as artes plásticas. São ações totalmente triviais. O Agamben chega a falar, por exemplo, que o crítico de arte hoje está nu. Porque ele é obrigado a descrever um gesto não estético. Como é que eu vou fazer uma apreciação do Barrio ou do Duchamp se ele escolheu o urinol por indiferença? Isso é uma coisa que as pessoas relutam em aceitar, que o principal elemento do Duchamp é a quebra do gosto, porque ninguém, honestamente, pode fazer uma apreciação formal de uma peça sanitária. Entende? Não dá. É uma coisa que é vedado a nossa crítica. Ele quer jogar a nossa percepção para um outro aspecto da obra. Por que, então, que ela saiu desse lugar? É muito mais importante pensar nisso. Né? Por que ela saiu do banheiro masculino e foi parar no Museu de Arte da Filadélfia? Esse gesto é grandioso, né? E esse gesto me fascinou, assim, porque eu sou um cara que eu venho do teatro, mais do que meu envolvimento, assim, não é profissional, porque o Antunes tinha essa questão da discussão sobre o profissionalismo, tá falando que... eu acho que entra aí, essa questão que você gosta de falar do crítico de arte, né? Da profissão. Mas é o teatro, é a teatralidade. Voltamos ao mesmo tema da sua live anterior, que eu achei fundamental, porque o que os artistas hoje em dia estão pensando? Estão pensando em teatro colonial brasileiro. É uma forma do trabalho dele se ampliar a um território que não é o território morfológico do desenvolvimento da arte europeia, por exemplo. O Sidney falou, segura ele. O Sidney Xavier. O Sidney, esse é um colega meu de escrita. Ele é um colega de escrita, porque já tinham algumas pessoas lá que eram poetas, né? E eu só vim a conhecer poetas de verdade, que nem eles, muito depois. Por exemplo, um poeta que eu conheci que se dizia poeta era o Tunga. O Tunga, todo mundo fala artista plástico, mas ele mesmo, se você quisesse ver ele envaidecido, você chamaria ele de poeta. Todo artista mundo, plástico, né? para ele era assim, todo mundo é artista plástico. Né? O artista plástico é uma profissão hoje em dia que é uma profissão que é como um arquiteto, como um designer, não é uma coisa que você constrói essa carreira.
Então, só para a gente retomar um pouquinho aqui, você está dizendo um pouco que nas artes plásticas, toda esse discurso, essa pragmática, né, essa presença, vem tudo um pouco junto, digamos, né? Como é que a pessoa que... Isso aqui a gente não está falando exatamente para iniciados na questão, né? A proposição aqui é a gente poder falar sobre muitos assuntos, então para pessoas que não necessariamente são da área, essa ideia que a pessoa fala, bom, então eu só vou poder fruir essa obra se eu fruir também o discurso, ou seja, se o artista vier junto, se vier junto o crítico, como é que eu que não tenho nenhuma vivência com artes, né, isso que as pessoas falam muito, como é que eu fruo isso, né? Então eu me sinto burro e aí me afasto das artes plásticas. Como é que se deu esse afastamento e como é que pode se voltar a essa fruição da obra? Sem que você tenha que ter toda essa vivência anterior, né? De pensamento. Eu acredito nessa ideia que o Antunes gostava de falar bastante, que o homem... Antunes Filho, diretor, né? Diretor de teatro, que a gente faz parte do grupo dele em momentos diferentes. Você falou com tanta, assim, desenvoltura do mundo do teatro, que eu falei assim, oba, mais um lugar para me sentir à vontade no mundo do teatro. Eu acho que essa é uma outra coisa que precisa ser entendida, assim, né? As artes plásticas acabaram virando um nicho de especialização muito peculiar no Brasil. Essas obras que hoje em dia são reconhecidas no mundo, do Hélio Oiticica, da Lígia Clark, da Lígia Pape, do Willis de Castro, do Amílcar de Castro, são grandes artistas. É uma coisa que foi construída por uma comunidade, não é que é numerosa, mas vamos dizer assim, consistente de pessoas, críticos de arte como o Rodrigo Naves, o Alberto Tassinari, o Ronaldo Brito, ou uma geração mais para cá, a Lisete Lanhado, quer dizer, tem toda uma estrutura que não é uma estrutura necessariamente para iniciados, mas como no teatro é uma coisa que também é um dado que é da experiência. O crítico de arte, ele não é um cara hoje em dia que pode se dar o luxo, quer dizer, agora obrigatoriamente, mas ele tem que circular, ele tem que ir à galeria, ele tem que ir aos museus, ele vai ter que ter essa experiência um pouco também do não iniciado. E tem um constrangimento, o cara está lendo Adorno e está absolutamente convencido daquela teoria. Aí, de repente, ele tem que enfrentar uma exposição de um jovem artista, né? E vai ter que um pouco ver na prática se aquela ideia da fetichização da arte, né, e esse acoplamento da arte à indústria cultural, como é que ela existe? Ele vai criticar isso ou ele vai elogiar? Ele vai compactuar com o mercado, com a SP Art, com o fato de que a SP Art hoje em dia ela é uma inversão em termos de tabu em totem do Manifesto Antropófago muito curiosa, né? Porque o Paulo Reckenhoff fez uma curadoria em 1998 que era a Bienal da Antropofagia. Essa exposição foi responsável pela popularização das artes plásticas brasileiras no mundo, né? Ela foi para a Europa, ela levou um conjunto enorme de obras brasileiras maravilhosas, um conjunto monumental, que era monumental mesmo, o pavilhão da Ibirapuera levado com uma exposição itinerante, né? Mas era uma proposição ligada à antropofagia, dessa inversão do tabu em totem, que é um dos versos do Manifesto Antropófago, né? Mas o que a gente vê hoje? A gente vê uma outra situação. A gente vê a feira de arte constituída como epicentro de uma programação cultural no Brasil. Ou seja, ela que vira a questão e não as obras. Você está dizendo que é um pouco... Ele acabou... Devorando. Na verdade, hoje em dia, qual que é o acesso que a gente tem a essa feira que não aconteceu? Assim, seria os top 5, os 5... No Instagram, ou esses mecanismos, essas revistas, hoje em dia são todas fundamentadas numa coisa que não vai muito além de um programa como The Voice Brasil, um programa de competição. É uma coisa nitidamente um parâmetro de apreciação de ranqueamento. Então, um artista pontuou 5 porque o trabalho dele tem um grau de engajamento forte. Ou ele pontuou 4 porque ele usa cores da paleta primária, que na verdade é uma paleta maticiana que a gente precisa continuar reverenciando. Ou ele... Entende? Tem um ranqueamento, tem um processo também que o artista plástico hoje em dia ele tem que dominar a ferramenta
as mídias sociais. Tem uma geração de artistas mais recentes que não só dominou isso, como fez disso o seu... eu estou vendo gente que está entrando aqui que fez a sua carreira inteira no Instagram. Uhum. Não, porque é isso, é uma situação real, né? Uhum. A Cida está falando aqui, Rafael, que tem uma coisa que a gente não falou, das artes visuais e artes plásticas, né? Ela falou de ter um amigo que está numa faculdade de artes visuais, que durante, sei lá, quantos semestres aí, não teve nenhuma disciplina de artes plásticas. Nossa, Ela onde queria é que isso? Eu queria... Não falou. É uma faculdade Ela ortodoxa de estudos de artes Chegaremos visuais. lá, né? Chegaremos lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferenciação, então, também aí de artes visuais para artes plásticas. Essa diferenciação, até onde eu entendo, ela advém de uma diferenciação entre o moderno e o contemporâneo que existe na teoria das artes, né? Em tese, as artes plásticas, as artes visuais modernas se limitam ou foram empreendidas e desenvolvidas em duas categorias que a gente conhece, que é a pintura e a escultura. Quando você atravessa o pós-guerra, ali já nos Estados Unidos, mas também na Europa, há uma aproximação entre as linguagens ditas tradicionais, que era um anátema, na verdade foi um mau presságio que o Michael Fried, o crítico norte-americano, fez em relação à arte. Ele falou que a arte ia ser tão mais eficiente ou boa, quanto mais ela se afastasse do teatro. Quer dizer, porque o teatro é exatamente o lugar onde as artes se misturam. O teatro tem uma temporalidade associada a uma visualidade, quer dizer, ele tem a temporalidade da música e da própria literatura associada a uma visualidade pura, né? E a tradição moderna ela é muito forte, inclusive no Brasil. O moderno no Brasil ele tem tem peculiaridades e tem graus de pureza e desenvoltura e inocência encantadores. A Tarsila do Amaral, por exemplo. E ela não é nada mais do que uma pintora. Mas com a pintura dela, ela realmente consegue construir... esse que é o fascínio um pouco e a briga entre as classes de artistas, né? Porque eu me lembro que tinha uma charge do Laerte, que era isso, que o artista... E eu me lembro que eu sempre me policiei muito por causa disso, por conta do Rodrigo Naves, que me falou que eu tinha que tomar cuidado, que eu tinha tudo para ser um crítico de arte, mas que eu tinha que tomar cuidado com o diletantismo. E foi exatamente o que eu não tomei cuidado, porque o meu percurso foi o percurso do diletante ou do amador de cabo a rabo, assim. Eu fiz Mas o Rodrigo Naves também, né, com aquele rigor dele, né, único. Maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso. Nessa quarentena eu tenho grande escritor também, né? Tudo impressionante, né? Como isso eu acho que, assim, quando você me convidou, eu aceitei prontamente, porque eu vejo uma ligação sua, minha, do Sidney, que está aqui, do Alberto Simon também, com a literatura. Sabe, não dá... Eu não passo sem literatura, sabe? Assim, esse é o meu lugar aqui. Esses são os meus livros. Finalmente eu estou junto com eles. E posso relê-los, sabe? Outra coisa que eu realmente gosto é de reler. Reler a crítica. Reler crítica é mais legal do que muitas vezes para mim. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler crítica de arte. Gosto muito de publicações que apareceram no mercado editorial. Por exemplo, existe um livro organizado pela Glória Ferreira e Cecília Cotrim, lançado pela Jorge Zahar, chamado Escritos de Artistas da década de 60 e 70. Esses escritos dos artistas plásticos são peças muito, muito interessantes. Assim. É uma história da arte que transita por outros campos do conhecimento, né? Não é uma perspectiva teórica. Por isso que eu estava usando o exemplo do Barrio, porque eu acho que o Barrio, assim, ele gosta de pesca, né?
ele tem uma cultura, ele tem um aprofundamento em assuntos que é por si só alguma coisa de interesse artístico, entende? Então, eu me lembro nessa entrevista que eu mencionei, que eu fiz com ele, que eu fiquei admirado de como ele era um excelente escritor. Eu falei, será que ele está gravando? Ou se ele está... Mas eu vi que ele tinha essa coisa que... Desculpa falar mais uma vez do Antunes, mas o Antunes falava que Imagina, mas gostava pode falar. de escrever à mão, sabe? Por causa do bafo, da respiração na página na escrita mesmo. E você perguntou dessa relação do crítico com como é que a crítica a partir desses cadernos, esses Moleskines aqui, quando eu fui fazer o pós-doc nos Estados Unidos, eu comprava lá na banca o caderno os Moleskines. A escrita ela começou a se transformando em anotações mais gráficas, mais desenhos, entende? Uau! Então, para mim, o caminho sempre veio da escrita. O meu grande amor assim pela linguagem, pela literatura, é que me conduz assim. Eu estudei na faculdade, graduei em linguística por causa da Clarice Lispector. Quando eu li A Hora da Estrela, aquele narrador, eu falei, não, é isso aqui que é uma ideia de cultura, que eu acho que é uma ideia realmente que é amplo, entende? É amplo, não vou falar sofisticado, mas também é de uma sofisticação. Esse narrador desse livro é de uma sofisticação que eu não conheço em nenhum outro filme, nenhuma outra narrativa, nenhum outro approach entre a relação também, por exemplo, de gênero, né? Dela escrever como um ser masculino, né? Também, que é uma outra coisa muito forte. Então, eu acho que a escrita é o terreno, eu acho que é o principal terreno hoje para se pensar. É o que liga, talvez. É o que liga, talvez, todos os seus interesses, né? Porque você transita bastante música, artes plásticas, teatro, né? Eu queria colocar aqui a questão do Mário, Mário Vitor. Ele está perguntando ele perguntou um pouco dessa questão do mercado, que você estava falando de artes plásticas, né? Essa relação do crítico também, do curador. Se o crítico ele pode reforçar ou pode também modificar um pouco essa questão aí do mercado. Como é que você vê essa inserção desse texto, desse crítico, com o mercado, a questão da curadoria? Eu acho que depois da quarentena, os críticos, curadores, artistas plásticos vão poder fazer um balanço de com quem que eles querem trabalhar. Porque nunca se poderia prever que, por exemplo, a feira, que era esse epicentro, fosse rompido e todas as relações, todos os artistas, o Caio, todas as pessoas preparam ensaios. O artista ele não vai expor na feira também uma coisa... A feira virou um lugar importante para a pesquisa do artista. Eu não vou ser aqui... entendi. Eu acho que passou o tempo dessa coisa, esse jogo eu não jogo, porque também se você não jogar esse jogo, você também não vai poder participar do jogo da arte. E é um jogo, sim, tem muita especulação, né? Eu acho que a diferença principal é essa, que o curador ele deveria estar mais preocupado com a questão da história da arte. Ver que, por exemplo, uma forma que na performance ou o vídeo nem foi historicizado, nós não temos nem legislação. A questão dos direitos autorais aqui regrediu depois acho que a peça de ontem da Regina Duarte é uma coisa importantíssima para a nossa cultura. Ver exatamente baseado em que nós estamos construindo uma personagem de uma mulher, da Malu mulher, né? Quer dizer, nossa, olha o ciclo arco, que foi feito por essa importante personagem da nossa cultura, porque os atores aí são super importantes. Então eu acho o seguinte, a feira ela é uma grande peça de teatro, é um happening poderoso, grande, que você vai ver assim, você vai ver quadro do Pablo Picasso do lado da Bia Dória. Essa é uma experiência transcendental. Você vai ver o Salvador Dalí do lado do quadro da mulher do atual governador. Essa é uma realidade nossa aqui, brasileira, entendeu? Não adianta também querer escamotear e dizer, não, o Brasil
um país assim pensado pelas grandes cabeças da inteligência moderna mundial, pelo Niemeyer, Não, tem a escatologia mesmo, sabe? Tem o Gui Amado, que eu não sei se você conhece o Gui Amado, ele é um crítico de arte, que trabalhou também. Mas eu não sou super do meio, né, Rafael? Mas não, ele é um cara que dessa... ele é da USP, né? E foi para Portugal. E ele acabou de defender um doutorado sobre o fracasso. O fracasso nas artes plásticas. Eu não tive acesso, mas esse é um tema que me interessa, porque no final, a feira, a atenção das feiras internacionais para o artista brasileiro, tudo leva a um processo que eu chamaria de vetorização ou de customização da arte brasileira. Então, na verdade, existem regulações do mercado que fazem um artista pintar mais para um jeito do que para outro. Isso a gente consegue ver como fazendo um trend tracking. Se você fizesse um programa de computador para ver a tendência de pintura a óleo, você poderia rastrear a tendência de pintura a óleo, se ela é mais matérica, menos matérica, se ela é subtropical, se ela tem mais tons. Tudo isso a gente pode fazer. Mas esse não é a única forma de se pensar a arte, né? Eu estou aqui com um cartaz atrás de mim do David Mamet. O David Mamet é um cara que encarna essa ideia de que a arte é um terreno de competição como qualquer outro. Que artistas têm que criar consistência no seu próprio trabalho, tem que ter um preço competitivo, tem que ser pessoas preparadas para debater, para defender, e tem que ser empresários também para administrar o seu próprio trabalho. Mas existe uma outra ideia de arte que é exatamente a ideia do... Posso forçar a barra? Do João Gilberto. Vontade. João Gilberto. O João Gilberto, o Lourenço Mami, fala uma coisa maravilhosa numa entrevista que ele deu para a Globo News, quando o João Gilberto morreu. O João Gilberto criou seus próprios padrões de excelência. E dentre eles tinha a manutenção de um certo amadorismo, que era o jeito que ele tocava. Só ele tocava o violão. E só ele cantava. E isso vale para o Chico Buarque também, porque a voz do Chico Buarque, sabe-se lá se no The Voice Brasil, se ele fosse um adolescente, se ele ia passar. Eu duvido. Não ia. Agora, eu queria fazer um elogio ao programa da Xuxa Meneghel, chama o Quinto Elemento, ou Quarto Elemento, que tem o Marcelo Boscoli e o Paulo Miklos. E aí eu Agora acho, é isso? É um programa que está passando aí, está em curso, né? E a apreciação que eles fazem do canto dos candidatos, que são todos muito jovens e são brasileiros que vêm de todos os lugares, eu acho, me enriquece culturalmente. Me enriquece. Porque eles estão apreciando a voz, né? A voz das pessoas. E artes plásticas não está além da voz. Pelo contrário, os maiores trabalhos de artes plásticas feitos no Brasil, como, por exemplo, o Ão do Tunga, está ligado à voz do Frank Sinatra. Né? E a Valesca Soares, que fez um lindo gazebo, que tem uma música, também está ligada à voz da Dusty Springfield, que canta a música da instalação dela. Então, esse universo da indústria cultural, dos programas de competição, da literatura, da alta literatura e vamos dizer, da literatura popular. Morreu o Rubem Fonseca. Eu acho que a maravilha do Rubem Fonseca, para mim, é essa coisa que transita do notícias populares para alta literatura, né? De um relatório, de um BO, para a página do conto, né? Isso a literatura policial transita, né? Faz isso, né? E morreu também o Garcia Rosa, né? Que fazia isso também, maravilhosamente outro ponto. Incrível. Quando você fala que o artista ele vai ele se prepara, ele tem um discurso, ele tem todo um preparo para ir para essa feira. Que essa feira passa. E é engraçado ter esse nome, né? Porque feira é isso mesmo, né? O lugar que você vai vender, que você tem que gritar mais alto, que você tem que. Como é que é? Bem lembrado. Garota, como é que é? Moça bonita não paga, mas também não é. O artista. Quer dizer que o discurso, a gente está falando de texto, mas não precisa ser necessariamente texto, o discurso, né? Pensando no texto como algo discursivo, do artista plástico, então, se dá nesses âmbitos todos. É um pouco isso que você está dizendo. Não tem muito como fugir. Não é só a obra. É um pouco como a obra também do artista plástico está nele, está como ele se coloca, está como ele se vende. Se ele vai usar sandália. Por exemplo, no Brasil, ainda essa questão da sandália
não tem jeito, não sai da cabeça das pessoas. Um colecionador, se você for vender um quadro de 50 mil reais para uma pessoa com uma sandália, você vai ter que pensar muito que tipo de sandália você vai usar, né? Então você pode usar um Birkenstock, mas se você for de Havaiana, você precisa estar na Mendes Wood para dar uma dessa de maluco beleza. Mas entendeu? hoje em dia a Havaiana já tá mais cool, né? Já é mais cool. No campo das artes plásticas, a Havaiana tem um famoso trabalho de uma pessoa que está aqui nessa live, do Alberto Simon, chamado Perspectiva, que ele expôs no Rio de Janeiro, na Galeria Siqueira Campos, que é um trabalho que ele fez só com sandálias Havaiana. E era numa época que tinha aquele quadro do Pânico, né, que chamava Sandálias da Humildade. E o episódio principal era com o Clodovil. Não era Clodovil vestiu, mas o problemático era o Jô Soares, que ele queria vestir, mas ele vestia, mas não vestia. Ficava naquela coisa difícil. Eu, por exemplo, eu sou um adepto desse calçado aqui, que é um calçado que eu aprendi a usar na... Não dá pra ver, Rafael. Waldorf. Peraí, esse calçado aqui, que é um calçado que tem 300 anos já de design. Mas eu acho isso, eu acho que o artista ele pensa na roupa que ele vai na vernissagem, com certeza, no que ele vai beber, no que ele vai tomar, Nossa, mas quem que ele vai encontrar. Não, mas eu acho que não é ruim. O Gerhard Richter falou isso, a gente não pode confundir a arte com a cena artística, porque a arte é uma coisa que acontece sem a gente querer. Ela não acontece porque a gente vai fazer acontecer, ó, entendeu? Nós vamos agitar aqui um grupo de artistas que são muito especiais, entendeu? Que eles são top. Então não vai rolar. Não tem isso. Você não faz acontecer. Ela acontece porque acontece por causa de uma inscrição, de uma singularidade na história, de uma singularidade que, por exemplo, o Bernhard, o Thomas Bernhard, e tem todas as doenças possíveis que você pode pensar do ponto de vista psíquico, né? O vídeo de sofrimento atroz, quem leu a autobiografia dele percebe isso, a dimensão do sofrimento. Ela é em tudo contrária essa ideia de que a gente vai dar um jeito de a gente transformar essa coisa que é um sofrimento atroz numa coisa que seja legal e leve para todo mundo, entendeu? E que seja também que pegue pela emoção. Eu sei que é absurdo, mas o artista vai fazer um stand na feira, ele vai ter que pensar nisso. Ele vai ter que pensar se as cores ali, se a luz está boa, sabe? Ele vai ter que ter a humildade de falar assim, essa luz, ela precisa ser uma luz. Precisa ser uma luz que seja clara, né? Não pode ser obscuro. Tem um trabalho do Valtércio, não, do Cildo Meirelles, que eu acho que fala muito sobre o que a gente está vivendo, que é o Através. O Através é uma coleção, uma enorme instalação com materiais transparentes. E é difícil interpretar esse trabalho, mas se você pensar na época que ele foi feito, que foi exatamente na década de 80 que ele foi finalizado, a concepção dele, existia uma ideia de você ter mais transparência no Brasil, né? Mais transparência nas relações, especialmente nas relações políticas, né? Política. Eu acho que a gente está vivendo isso de novo agora. Eu acho que esse momento em que a gente vê a Regina Duarte falando, não é que ela está falando em off, possivelmente, como o Roberto Alvim, já não tem mais esse pudor, entendeu? Ela vai falar aquilo porque, na verdade, é o que ela está pensando. O homem é a sua expressão, entende? O Roberto Alvim, eu lamentei assim... Trabalhou com ele, né? Eu não trabalhei com ele. Eu trabalhei com a Juliana Galdino muito tempo no CPT. Ela foi uma colega... Eu também. Foi assim a maior atriz lá do CPT naquela época. E maior atriz também, já estou incorrendo contra o meu próprio argumento. Mas ela era a principal atriz do Antunes. Trabalhei, aprendi muito com ela e com os meus colegas. O Paulo Santoro, que você entrevistou aqui, eu aprendi... Falei ontem para eles isso. Eu aprendi mais com esses colegas da dramaturgia sobre teoria ou sobre apreciação da obra estética, porque ali eles estavam escrevendo a obra deles, os textos dramatúrgicos dele, e submetendo ao juízo crítico nosso e do Antunes. Então o Antunes esperava todo mundo se manifestar, dizer se era bom ou era ruim, e ali era jogo duro. Vi homens grandes, adultos, chorarem
né? Porque A não era primeira vez, brincadeira. Rafael, a primeira vez que fizeram uma crítica do meu trabalho, eu tinha 20 e poucos anos, eu segurei a onda, desci, fui pro banheiro e vomitei. Boa! Bom, mas é um método mais radical. Eu passei mal o Mas fim é de semana isso. inteiro. Escrever precisa ter Ah, muito, eu meu acho que a Deus. parte abdominal, a coisa da vergonha. Isso, eu acho que o artista plástico brasileiro é um prodígio. Eu acho que essa transformação do elemento privado em público, a forma como isso foi feito por artistas como... Eu vou citar um artista que eu acho muito importante nesse percurso de sair de transformar uma coisa privada em pública, que é a Jacques Lerner. A Jacques Lerner você tem todos os argumentos para achar que ela é uma peça inventada pela aristocracia e pela mídia brasileira. E, no entanto, existe uma lógica e uma predisposição dela, uma obstinação em relação ao que ela produziu, que é uma coisa que está além do julgamento, está além do juízo crítico. É Como uma assim? coisa... Ela empreendeu uma coisa social através do trabalho dela, né? Transformou a ideia de colecionismo. Esse programa que existe, como é que chama? Acumuladores compulsivos. Sim. Um problema Horrível. social. Eu vejo A muito. pessoa pode morrer por causa disso. Ela transformou isso num projeto de 50 anos, porque ela transformou essa obsessão, essa compulsão, em Dela. arte. Em arte. E todas as ramificações dessa compulsão, a coleção de objetos, simplesmente, a cleptomania, a subtração de objetos de salas de cinema ou de aeronaves, né? É um trabalho que tem uma subversão também, uma coisa de Polanski, sabe? Do filme do Polanski, que é um eterno retorno, que você faz aquilo de novo e não consegue parar. E ela conseguiu materializar isso e fala com uma clareza também muito... Eu sou um fã da Jacques Lerner. Eu acho que ela elevou o brasileiro e acaba com o proselitismo também. Assim, essa é uma coisa assim, um pouco para que parece que a arte é só para essa coisa que você está falando dos iniciados. E o ritual dela é um ritual social, eu acho que mais amplo. Eu sinto isso. Todo mundo tem defeitos, né? Os artistas plásticos. Eu sou filho de 2 artistas plásticos. A gente vê, né, que é uma luta, né, esse negócio, de todos os pontos de vista. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa privilegiada. É completamente privilegiada, porque está ligado ao conhecimento, está ligado à experiência, está ligado à estética, está ligado à humanidade, né? Então, eu, nesse percurso, essas pessoas, o círculo de dramaturgia é uma coisa modelar. Encontro semanal, sexta-feira, por inscrição, isso é bom que se diga. Eu acho que também, assim, eu acho que não dá para fazer tudo na base, mesmo que o momento seja grave, na base da política do compadrio. Eu acho que a política do compadrio, ela existe na direita e na esquerda. Entende? Eu acho que a inscrição, eu acho esses editais de emergência do Itaú, eu acho importante, um exercício importante. Eu acho que o artista saber colocar e saber falar sobre o próprio trabalho é um exercício, de novo, é um exercício de humildade, né? O cara vai falar, pô, eu tenho que explicar aqui a minha poética para ganhar R$2.500. Isso é que nem a Maite Proença está falando, os artistas estão vivendo de vaquinha. Pode ser, mas eu acho que o edital é propício. Eu acabei de ouvir um podcast com o Bernardo Carvalho, feito pelo Itaú, que foi um importante documento que eu acabei de ouvir. O Itaú tem um acervo digital com toda a obra do Hélio de Sica digitalizada. Eles têm um acervo de cinema experimental da década de 60 e 70, público, que está lá para ser visto. Tem um acervo de poesia experimental também que está lá. Então, eu não sei, assim, eu acho que o momento não é um momento necessariamente de, como é que chama? De recessão cultural. Eu acho que o acesso à literatura não diminuiu. Para mim, não. Aumentou. Eu estou lendo muito mais agora. Foi o que eu falei, né? As pessoas estão até tirando sarro de live e tudo. Eu falo, cara, eu posso ligar 9 da noite aqui e ouvir, sei lá, o Sérgio Pinger me falar sobre arte. Posso ouvir Zé Isso. Cabaleiro
dar um show ao vivo, né? Quer dizer, ninguém tá dizendo que é maravilhoso o momento, nada disso, mas dentro disso, né, tem um acesso que antes você não tinha, né? Muito louco esse paroxismo aí. Mas eu queria que você falasse um pouco também a sua experiência, que dá para ver, acho que tá todo mundo aqui que não te conhece está vendo o seu, como você transita entre as artes, né? Vai da música para o que é chamado de alta cultura com o popular, com a Xuxa, o Clodovil, e entende, faz essa mistura toda maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de referências, né? Como muitas vezes parece que o mundo das artes plásticas é esse mundo, né, que fica aqui, assim. O Danilo tá aí, que é um escritor que eu gosto muito, que faz literatura pop. A gente conversou um pouco sobre isso também, como se a literatura fosse só altas questões, assim, de referências. E da sua experiência também, que eu vi que você começou a pintar também, né, você faz aquarelas. Então, você toca também, e você tem feito umas lives, eu vi aí de madrugada, tocando piano. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência dos dois lados, né? De quem é um crítico, mas também é um artista, e dessa questão das referências, né? Que muita gente fala, não, eu não posso fazer arte porque eu gosto de, sei lá, história em quadrinho, né? E artista é aquele que, sei lá, só ouve Beethoven, enfim. Queria que você falasse um pouco disso tudo. Eu acho que essa inversão, de novo, do tabu em totem é uma particularidade da nossa arte brasileira. Transformar o proibido em algo público é uma especialidade nossa. Eu estou falando da música, por exemplo, se a gente pensar da música do Caetano Veloso, é um pouco isso. O Caetano, as pessoas um pouco... Me lembro que no Clube Noir ele era um objeto de crítica frequente por isso, assim, por um certo despudor. Deixa eu só falar, o Clube Noir, só para explicar aqui, o Clube Noir era o grupo de teatro do Roberto Alvim, né? Isso, do Roberto Alvim e da Juliana Galdin. E é um edifício, você falou ontem, edifício teatral, né? E eu acho que eles foram pessoas que tiveram essa percepção de que na Rua Augusta, no Baixo Augusta, o teatro deveria ser uma coisa mais popular, mais próximo ao rock e menos próximo à música erudita, que era um movimento que também tinha um epicentro ali na Praça Roosevelt, né? Mas a cultura deles, eu me lembro assim, era a ideia de que naquele mesmo lugar o Kurt Cobain teve uma overdose, Quer dizer, quando ele veio a São Paulo, muito mais ligado a uma ritualística do rock, né? Da música mesmo hedonista, do clube, né? Tanto é que é o Clube Noir, né? Não é outro clube que é um clube que mistura o popular com o erudito nesses termos, que eu acho maravilhoso, é o Jardim Miriam Art Clube, que é o clube da Mônica Nador, que foi fundado pela Mônica Nador, pelo Rubens Mano, pela Lúcia Koch, ali na década de 90 ainda, que foi um deslocamento de uma artista plástica que era do mainstream aqui, representada pela Luiz Strina, por uma galeria comercial dessas top aí, e que se deslocou permanentemente para o Jardim Miriam e passou a produzir o seu trabalho lá. Isso é uma coisa que eu convoco a todos que têm interesse em ver essa mistura entre o que você falou, né, entre o popular e o erudito. A cultura da periferia, ela é popular por essência, ela é congenialmente popular. Então, um trabalho maravilhoso que está sendo feito agora. Eu digo maravilhoso porque é realmente uma coisa que eu pude ver. Um pouco que eu pude ver é extraordinário, que é esse trabalho que um grupo de artistas plásticos, agora é bom que se diga que é uma classe que também tem a sua união, né, tem a sua política, está fazendo em Cidade Tiradentes, que é um dos maiores complexos habitacionais. Acho que é o maior. Acho que é o maior, da América Latina, pelo menos. E eu pude, por exemplo, estar no ateliê do Rodrigo Andrade, e vi que ele montou uma tela para as pessoas todos pintarem. E eu vi o artista como esse agente mais político, no sentido de um cara que é generoso, entendeu? Que pode também propiciar o cara experimentar
independente de onde ele vem. Esse é um gesto que o Joseph Beuys fez, né? O Joseph Beuys admitiu na universidade, ele foi convidado para ser professor da cadeira de escultura, mas ele admitiu no vestibular todas as pessoas que se inscreveram, sem exceção. E ele foi demitido por isso. E ele move, então, um processo contra a municipalidade do Düsseldorf, ganha o processo, e o que ele faz? Ele funda uma escola livre de estudos de arte. Então, eu acho que essa dimensão, essa suposta inversão, eu acho que a música da USESP, ela é feita para... Eu não acho que é para um público de iniciados. Talvez uma filarmônica seja mantida financeiramente por pessoas iniciadas, ou pessoas que... Por exemplo, tem pessoas que dependem da música clássica. Tem pessoas que, se você vai no Carnegie Hall ver um concerto, você vai ver pessoas com mais de 80 anos que tem naquele programa um programa de ordem religiosa. Né? Aquilo para eles é de ir lá e cumprir um ritual que foi um ritual feito durante a vida inteira. Isso eu aprendi com a comunidade judaica em São Paulo, no Cultura Artística, porque meu avô trabalhou no Banco Safra e meu avô era um amante da música clássica e eu pude realmente ver muita música clássica no Teatro Cultura Artística, que como muitos outros templos da arte brasileira, queimou, né? Engraçado Sim, isso. Nunca mais abriu, né? Nunca mais abriu. Mas tem um projeto de restauro e tem um painel enorme de Cavalcante, mas eu falei que, não em tom de sarcasmo, não, em tom de documentação, eu acho que era importante fazer um filme, um documentário, um livro sobre os incêndios que ocorreram na coleção, no acervo do Hélio de Sica, no Teatro Oficina, no Teatro Cultura Artística, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 78, no Museu Nacional agora, no Museu da Língua Portuguesa. Quer dizer, eu não acho que tenha no mundo... Eu não estou falando que a Notre Dame não pegou fogo. Não estou falando isso. Eu estou falando que faz parte da nossa cultura essa questão incendiária. Tem um trabalho do Júlio Bressani, inclusive, que é queimado num filme dele, e depois ele reaparece numa feira de arte. Isso eu acho também uma coisa notável. O trabalho foi queimado num filme. Eles estão disputando direitos autorais de uma coisa que foi reduzida a cinzas. Eu fiz uma entrevista com o Nelson Lerner que ele fala sobre isso. Ele fala sobre um trabalho dele que foi queimado no incêndio de 78 no MAN. E que, a pedido do curador, ele fez um restauro integral da obra, que era um múltiplo, por sinal, daquela série homenagem ao Lúcio Fontana, que ele fez, que é com zippers, ou seja, componentes industriais, ele pode refazer a obra. Mas ele me falou por que ele não refazia a obra de um amigo colecionador que, na época, na década de 60, comprou na exposição dele, e durante as últimas 4 décadas nunca atribuiu nenhum valor àquele objeto, e que depois que viu que estava num leilão da Sotheby's por, sei lá, quanto será que vale um trabalho dessa série? Deve valer bastante. Se você não sabe, imagina eu. Não, é que eu não sei o valor específico, mas com certeza é um trabalho, é uma série muito valiosa do Nelson Lerner. É uma série clássica, por dizer assim. Então, ele explicando por que ele refez o trabalho para o museu, mas não refez para o colecionador. Né? Porque, na verdade, é isso, que a gente volta ao mesmo ponto que a gente estava conversando aqui. A obra não tem nada. A obra é que nem o próprio Duchamp provou. Você tira um Van Gogh da parede, põe ele de ponta cabeça num banco, ele vira uma mesa para você tomar um café da manhã, para o Bolsonaro comer o pão fake com pão fake com leite moça, com tudo fake. Então, um artigo do Pedro França sobre esse café da manhã do Bolsonaro, falando exatamente. Ô, Rafael, a gente podia ficar aqui muitas horas, né? A gente pode se encontrar quando passar tudo isso. Era muito bom as nossas conversas, né? Sim, para você tocando piano. Era muito bom. Lembro bem. A gente está aqui no fim. Lembraram aqui também que queimou a Cinemateca. Puxa, a Cinemateca, meu Deus. Pois é. Lembra Fahrenheit 451 um pouco isso. Só que não é ficção.
Pois Só, é. só o Alan Esse King, livro um documentarista canadense, precisa ser uma pessoa... Olha, falaram muito mal do documentário da Marielle. Eu não ouso falar mal, não. Eu sou a favor dos documentaristas. Eu acho que o Brasil tem uma tradição de documentaristas. Eduardo Coutinho. Você pega o próprio Padilha, o melhor do Padilha aquele ônibus. lindo. Eu acho aquele documentário um documentário extraordinário. A gente não sei o que o brasileiro tem nesse sentido, sabe? Por que, que o Padilha também vai ser demonizado? Eu não sei. O Padilha, o David Mamet, esses caras que eram mais conservadores, eles são pessoas lúcidas perto do que a gente está vendo. Eles Bom, são pessoas... também. Não sei, mas são referências. Eu não gosto do Sim, eu também acho. Robocop. Eu não gosto do Robocop que ele fez. Eu Eu acho não um vi. filme, eu acho um filme medíocre. Tem morte, arma e parece um filme propaganda da Taurus. Mas parece que o Padilha está trabalhando para Taurus, mas eu acho que ele não trabalha só para Taurus. Ele, sem querer, ele trabalha para Taurus, porque ele também não tem como negar que o filme dele, os três, né? Não, dois. Os dois Tropas de Dois. Elite, os filmes onde o aspecto da munição e da arma mais explícito que eu já vi no cinema nacional. Tem alguma coisa mais Eu pesada? eu vou ter que te interromper nessa sua Desculpa. Não, porque maravilhosa já forma de ir acharam aí. conjuntando uma coisa com a outra. A gente está chegando bem no finzinho aqui. A uma hora é bem rápida aqui. É uma hora que passa mais rápido na minha vida, é dessas lives, que são sempre muito, muito bacanas. Eu queria que nesses 3 minutinhos você falasse um pouco pra gente, dentro dessa miríade de coisas aí, o que que você fala para as pessoas lerem, ou verem, ou ouvirem, nesse momento, quem quer entrar um pouco nessa seara aí do texto das artes plásticas ou das próprias artes plásticas. Só para falar que o Danilo está falando que bom te ouvir, que está com saudade de ti, o Danilo Marques, Oba, e o que Alex, saudade. A gente conviveu bastante lá. e o Catan Ó, está falando que a nossa conversa é relevante. eu queria recomendar esse livro aqui. Que ele aparece ao contrário. O livro chama-se Cyber, com Y, Senzala. É um livro de contos editado pela Brasiliense, né, essa maravilhosa editora. Eu comprei na livraria Argumento do Jair Ferreira dos Santos. O Jair Ferreira dos Santos escreveu daquela série da Brasilienses o que é pós-modernismo, que é um dos mais populares. Esse livro já vendeu casa... Essa série pequena, essa vendeu... Maravilhosa. E ele é um cara que aproxima o popular do erudito, ele é um cara muito erudito, ele era funcionário do Banco do Brasil, mas um cara muito erudito e que tem humor que assim é inacreditável. Assim. Então esse livro de contos dele é muito bom, e tem um outro livro de ensaios dele também que chama o Sobre-Humano. Eu posso passar para você... É que agora eu não estou com o livro aqui, mas esse aqui eu gostaria de recomendar, porque ele fala, por exemplo, sobre pintura, ele fala sobre grafite, ele fala sobre fast food, ele fala sobre vinho. Eu já tive a oportunidade de ir a 2 jantares com ele. É aquele tipo do escritor que faz a festa, assim, porque ele trava uma conversa com o garçom, ao mesmo tempo que ele está decidindo o conto que ele vai publicar. Então, eu acho essa cultura do jornalismo, da literatura, assim, para mim, foi um dos melhores tempos que eu vivi. A cultura ligada à própria leitura e à discussão do texto do outro. Não tem nada mais legal do que você... Eu acho essas conversas um prenúncio disso, da falta que estava fazendo as pessoas trocarem elementos verbais. Fala, né? As ideias, né? Então, eu que te agradeço. Cyber Senzala. Acho que pode mostrar, porque mesmo parecendo ao contrário, A a pessoa capa é pode dar bem uma legal. olhadinha. Ó. Cyber Senzala. Qual que é o nome dele? Jair Ferreira dos Santos. Jair Ferreira dos Santos. Eu recomendo aqui. E aqui tem um despudor também, assim, que eu acho interessante. Tem uma coisa escatológica, brasileira. Já mostro de novo. Outra coisa que eu gosto de mostrar é esse aqui. Olha que linda a capa. Esse é o Romance do Glauber Rocha. Mano, que louco.
Linda Eu capa tenho... mesmo. É linda, né? Bem glauberiana. Ele desenhava muito o Glauber. A mãe dele, a Lúcia, a dona Lúcia, tem um acervo. Tinha, ela faleceu, né? Uhum, de desenhos. Bom, vamos terminando aqui, estamos chegando aos nossos 28 Muito... segundos restantes. Super Foi obrigada, bom. amanhã eu volto aqui Obrigado a às 11 da você, manhã. Paula. Quando acabar tudo isso, vamos fazer um grupo a gente, vamos discutir nossos textos, vamos Vamos, dar risada, tomar vamos. vinho, tá bom? Fazer saraus. Isso. Tchau, gente, Obrigado, obrigada, até Paula. Um amanhã às beijo. 11. Tchau. Outro, tchau.